أشهد أن محمدًا رسول الله لا إله إلا الله. دايما كده تبقى احسن واحده في الدنيا حبيبتي ونجحت كندا روح قلبي من امام. A grande peregrinação muçulmana terminou nesta segunda-feira na Arábia Saudita em meio a temperaturas mortais. O Ministério da Saúde local registrou mais de 2.700 casos de exaustão pelo calor só no domingo, enquanto vários governos estrangeiros relataram mortes de peregrinos. O calor atingiu 51,8 graus Celsius nesta segunda em Meca, onde os peregrinos terminavam o Hajj, um dos 5 pilares do islamismo. A celebração é um dos maiores encontros religiosos do mundo e deve ser realizada uma vez na vida por todo muçulmano, desde que o fiel tenha meios e saúde. Recentes, acho que está todo mundo acompanhando a mortalidade por calor. O verão nem começou ainda no hemisfério norte, está começando agora e já temos centenas de pessoas morrendo por calor na Europa e Ásia. E a reportagem da televisão narra o fato, fala de providências. Ontem várias pessoas morreram na estrada e algumas desmaiaram devido ao calor e à insolação. Deveriam tomar medidas para que durante o verão, quando é realizado o Hajj, o transporte fosse melhor organizado. É isso, falam da necessidade de um transporte melhor organizado, questões de infraestrutura, mas não se fala em colapso climático do planeta, colapso da civilização. The Hajj season is in the summer. They should arrange a bit transportation for the whole. Pensamos que íamos morrer. Não tínhamos forças nem para chegar às estelas devido ao calor extremo. Minhas mãos tremiam, meu corpo estava prestes a desabar e não consegui continuar. No último dia de rituais, centenas de milhares de peregrinos circularam a Kaaba, uma construção cúbica no centro da grande mesquita de Meca. Outros realizaram o ritual de apedrejamento de Satanás no Vale de Mina, próximo à cidade, diante de estelas que simbolizavam o diabo. Então fizeram o apedrejamento de Satanás. Não, então tá de boa. Eu não apedrejaria muito não, porque esse nosso planeta está prestes a virar um inferno. Talvez não seja muito bom estar em maus termos com Satanás. Sobre as quais atiraram pedras 7 vezes. As autoridades sauditas disseram que o Hajj atraiu cerca de 1.800.000 peregrinos este ano, sendo 1,6 milhão do exterior. Hi guys, it is a spectacularly gorgeous, over the top beautiful. It is the first night of summer. It's a little bit hot and sticky here on this side. Ainda bem que hoje em dia a gente tem o YouTube, né, e acesso a todo tipo de conteúdo. Inclusive, esse sujeito aí que vocês estão vendo falar, o Sam Mitchell, ele faz justamente o contrário. Ele fala, o canal dele se chama Crônicas do Colapso, né? É um americano. O canal dele é pequeno, ele é um pouco mais do que o dobro do nosso. E ele fala cotidianamente sobre o colapso ambiental, sempre sentado ali do lado do cachorro dele, assim, com esse clima aí que vocês estão vendo, né? Mas eu recomendo muito que inscrevam-se no canal dele, quem entende inglês, né? Porque é um inglês assim meio difícil, assim, meio do interior. Ele então publicou esse vídeo que se chama Mais de 1.000 peregrinos encontram Alá em seu caminho para Meca, à medida que a sua cabeça cozinha os seus cérebros. They could not access air-conditioned spaces provided for the 1.8 million authorized pilgrims to cool down. Then this. Mas querer que a nossa televisão fale sobre colapso climático é pedir muito para eles, né? Acho que agora a mídia está finalmente reconhecendo que acabou
a controvérsia se existe ou não o aquecimento global. E aí nessa, começamos a falar agora em soluções. E aí aparecem sempre as soluções neoliberais, individualistas. E eu estou falando disso porque eu vi o novo vídeo da Gabriela Prioli, né? A Lourinha sentada... Olha o cachorro latindo, né? Como é que é? Qual é o discurso de ódio? O latido do meu cachorro vale mais do que o discurso da Gabriela Prioli. Ó, tá toda doida a cachorrada. Só porque eu atrasei o passeio. Como é que é o nosso discurso de ódio mesmo? O latido do meu cachorro vale mais do que o discurso ambiental da Gabriela Prioli. Não é não, Doguinho? E aí, tá bom? Calor? Posso gravar o vídeo? A verdade, meus amigos, é que mudar dá trabalho. E por isso que muita gente não quer mudar. Essa introduçãozinha é para falar sobre as mudanças, a adaptação, as mudanças necessárias para a questão ambiental, né? Só que ela vai botar as mudanças necessárias todas no campo individual, né? Ela fala, por exemplo, eu tenho um carro elétrico e por aí vai. Para entender bem esse discurso da Gabriela Prioli, eu vou analisar ele junto com outra figura. Oi gente, eu tô na rua, acabei de receber uma ligação da Valéria Chomsky, esposa de Noam Chomsky. É mentira, Noam Chomsky não morreu. Peço que todos desmintam imediatamente a notícia. Acabei de falar com Valéria Chomsky, esposa de Noam Chomsky. Mais uma fake news que a gente tem que imediatamente combater. Uma covardia. Esse aí é o Eduardo Moreira, né? O queridinho, assim, da esquerda, né? Esquerda. Você viu? Nossa, ele falou com a mulher do Noam Chomsky. O Noam Chomsky não morreu. Ele é amigo do Noam Chomsky. Nossa, ele é uma pessoa incrível. Ele é o banqueiro do bem, né? Inclusive, ele articula vários canais do ramo progressista, né? Você vê a propaganda dele na Galãs Feias. Eu gosto do Galãs Feias. Eu me divirto vendo ali. Mas aí quando eles começam a falar, aí entra o Eduardo Tonteira lá, aí eu não tenho paciência. Também não gosto desse negócio de ficar vendendo camiseta. Eles parecem que às vezes viram vendedor de camiseta. Enfim, esse é o Galãs Feias. Mas tem vários. Ele é ligado também ao Henri Bugalho, a toda essa turma, sabe, os youtubers, a lista de youtubers, né? São conhecidos os youtubers mirins. Dá uma olhada nisso aí. O Paulo Giraldelli, quase 600 mil inscritos, também adota o modelo de títulos com desinformação. No ano passado chegou a ter o canal suspenso por fake news. Eu não acho que foi por fake news, acho que foi uma outra causa, mas teve o canal suspenso algumas vezes, se não me engano, né? Ou foram algumas situações ali no qual ele foi penalizado. Inclusive, foi alguém que foi processado por mim por danos morais, né? O Carlito Neto, com 500 mil inscritos. Sim, como assim? Inclusive alguém que foi processado por mim por danos morais. Você fala que ele foi processado, mas e aí? O que deu o processo? Como é que tá esse processo? Você ganhou? Qual foi o dano moral? Foi dizer que você é um bagulho e que você tem bochechas enormes? O professor dá apelidos, bagulho e bochecha, bagulho. Enfim, o Bagulho Bochecha, ou Henri Bugalho, como é mais conhecido, é uma dessas pessoas, dessa articulação dos youtubers mirins, né? Que dialoga inclusive com a Gabriela Prioli. Mas vamos ao que interessa, vamos ouvir a crítica específica, filosófica do professor Paulo Giraldelli em relação ao Eduardo Tonteira, ou Moreira, como é mais conhecido. Antes de começar este vídeo, eu quero alertar vocês para o seguinte: as críticas que eu vou fazer aqui ao Eduardo Moreira não são contra as posições que ele tem em relação ao governo. Finalmente a turma aqui acalmou, né? Saindo para dar a volta diária.
Olha só para esclarecer, esse vídeo é relativamente antigo, ele tem uns 4 anos, e quando o professor Paulo fala de governo, ele está falando do governo Bolsonaro. As críticas dele ao Bolsonaro e ao governo são perfeitas. Não vejo por que discordar. A minha análise em relação a esta fala do Eduardo, ela é uma constante. Eu venho fazendo isso faz tempo. Sim, é verdade. Se eu não acompanhasse os vídeos do professor Paulo, eu acharia que esse cara aí é só um riquinho legal. O Eduardo Moreira não pensa as coisas em termos sociológicos. E nesse sentido, a economia que ele faz tem resquícios do neoliberalismo. Ou seja, tem resquícios de uma ideia que a sociedade tem que ser pensada a partir de indivíduos atomizados. As nossas vidas normais já são tão complicadas, é tanto BO, tanta coisa, eu ainda vou inventar de mudar um hábito? Ah, não. Se a gente pensa nisso, imagina na escala macro. O vídeo do professor Paulo sobre o Eduardo Moreira é até antigo, mas por outro lado, esse aí da Gabriela Prioli é fresquíssimo, deve ter 1 ou 2 dias que saiu. O Vitor me mandou, valeu Vitor, obrigado. E o interessante é que tudo que o professor Paulo fala sobre o Eduardo Moreira se encaixa perfeitamente no discurso da Gabriela Prioli. E é por isso que a gente vai ver os 2 vídeos em paralelo. E isso não ajuda em nada as esquerdas. Então vejam, cuidado aí, porque a crítica que eu vou fazer aqui, ela é filosófica e sociológica. Então o professor Paulo está pegando até leve com o Eduardo Moreira, né? Ele está dizendo que o discurso dele não ajuda as esquerdas. Bacana, é isso mesmo. Já a Gabriela Prioli, não é que ela não ajuda, ela atrapalha as esquerdas, né? E é intencionalmente, né? Porque agora com o colapso climático, o que deveria ser feito? A reforma agrária, o questionamento do capitalismo, a reforma urbana. E aí Gabriela Prioli faz questão de falar, coma menos carne, compre um carro elétrico, procure marcas de roupa, compre no brechó, né? Ela traz para o indivíduo aquela ação que deveria ser feita contra o sistema. Vamos continuar no Menos Emoção e Mais Razão? Então vamos, vai, tô pedindo atenção. Pois é, o nosso aqui é o contrário. O nosso aqui não é menos emoção e mais razão, não. É razão com mais emoção. Esse é o nosso lema. E ela tem um lado político, mas não direto, indireto. Eu vou soltar um pedaço do vídeo dele e depois eu faço a crítica. Vejam só. Não entende direito o que está acontecendo, mas você pega o 1% mais rico do Brasil, a renda deles aumentou mais de 10% nos últimos anos. E você pega os 50% mais pobres, a renda deles caiu mais de 20% nos últimos anos. Pô, então o cara que é o mais rico, e aí a gente tem que ter esse negócio na cabeça, gente. É esse 1% mais rico que é dono de um canal de rádio, que é dono de um canal de televisão. Não existe empresa, Estado, existem pessoas. Põe isso na cabeça. Só... Não foi a Margaret Thatcher que falou que a sociedade não existe? O que existem são pessoas? Ah, que semelhança, que curioso, né? Então quando a gente diz que ele não passa de um liberaloide, assim como a Gabriela Piolho, né? Tá claro aí, ó a frase dele. Existem pessoas, não existem empresas. Existem pessoas. Ah, porque a Globo, o SBT... tem nome, é o fulaninho de tal, não sei o quê, a fulaninha de tal, são pessoas. Essas pessoas são as pessoas que fazem parte desse 1%, nesse caso até do 0,0001%, que estão aumentando muito a sua renda nos últimos anos. Então essas pessoas vão te vender um mundo que não é o mundo dos 50% mais pobres, e vão tentar puxar ao máximo essa situação que está beneficiando elas. Só que é o seguinte, uma hora o castelo de cartas cai, e o castelo de cartas está balançando. E o castelo de cartas está balançando. Até falou castelo errado na hora de fechar com a sua frase de efeito, que está balançando. O castelo nunca teve tão firme.
Notaram? O que ele acredita não dá para acreditar, né? Ele está numa situação que na filosofia tem uma longa tradição de discussão e precisa ser resolvida. Qual? Vocês já viram aquele quadro, a Escola de Atenas, que no fundo, no centro, há o Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo? Olha aí, alguém pode falar, pô, Rodolfo, você só fica parasitando os vídeos do professor Paulo, por que você não fala que nem ele aí, liga a máquina e fala, né? Não, eu não tenho essa habilidade dele de falar 30 minutos, 20 a 30 minutos seguidos sobre um tema. Compensação, eu faço um monte de edição, olha aí, tô botando aí Platão e Aristóteles, tá vendo? Apontando para cima e apontando para baixo. E isso ajuda a entender a explicação dele. Então, alguma contribuição eu dou, nem que seja editando. E o legal de ver a imagem, né, é que, para quem ainda não sabe, né, o Platão é o professor, né, Aristóteles é o aluno, né, é o estagiário, né, e Platão aponta para cima, né. Então, olha, eu já vou direto com Platão nessa história. Mas vamos ver a explicação do professor Paulo. Porque eu não tenho treinamento nenhum para falar de Platão e Aristóteles. Agora sobre colapso climático, aí sim eu já posso dar minhas opiniões com mais embasamento. Já viram? Aquilo é interpretado pelos medievais como sendo uma disputa entre os universais e os particulares. Será que existem universais como Platão queria? Ou será que só existem os particulares, como Aristóteles queria? A maneira de pensar do Eduardo é aristotélica. Não existem os universais, o Estado, a Rede Globo, a sociedade, a universidade. Não existe, só existem pessoas. Existe o João, a Maria, o José. Aristóteles. Mas o problema é que, quando a gente vai para a sociologia e transporta essa discussão, nós precisamos admitir a existência dos universais. Como que nós não vamos admitir a existência do Estado? Só porque nós não encontramos com ele do jeito que encontramos com José e Maria? Como que nós não vamos admitir a existência do capitalismo só porque nós não encontramos com o capitalismo do jeito que nós encontramos com José, Maria? Como é que nós não vamos encontrar a universidade só porque nós não encontramos a universidade como nós encontramos esta caneta? Os universais têm uma existência diferente da existência dos particulares. É uma outra ontologia. Isso não significa ceder a Platão, muito menos significa negar Aristóteles. Significa entender que a sociologia resolveu este problema para sair da fala do Eduardo, para poder dar um passo a mais. Vocês estão entendendo o ponto da discussão? Ninguém está dizendo, pessoas não existem, só existe empresa, só existe a sociedade, as pessoas são uma ilusão. Não, a gente quer que existam os dois, né? A gente quer que os dois pontos de vista sejam considerados, de Platão e de Aristóteles, para a gente ter uma compreensão mais ampla da questão, né? Não com aquela coisa que Eduardo Moreira fala, não existe empresa, Margaret Thatcher fala, não existe sociedade. E a Gabriela Piolho, né? Se a gente quiser salvar o planeta, a gente tem que cuidar do nosso comportamento enquanto pessoas. Solta, ó, pegou uma carniça, ó, que é isso, cara? Isso é um bicho morto. Ah, meu Deus, e agora pra tirar? Solta! Ó a desgraça. Quando a gente está muito emocionado, pedir um pouco de racionalidade é difícil. Porque mudar o jeito como a gente sempre fez as coisas é muito difícil. Você já tentou parar de comer doce? Ou começar a ir na academia 7 vezes por semana? É foda aguentar o vídeo da Piolho. A gente vai ter que dar as mãos aí e ir fazendo muita piada, né?
Porque ela vai falar agora da dificuldade de parar de comer doce ou ir na academia 7 dias por semana. Porra, 7 dias? Ô Piolho, até domingo você vai, é? Se Eduardo estivesse certo, bastava nós eliminarmos a meia dúzia de capitalistas ricos que existem para que as coisas se resolvessem. Ou então bastava que nós pudéssemos convencer esta meia dúzia de capitalistas que eles devem ser bonzinhos e deixarem de ser capitalistas. Mas o problema é que as coisas não se resumem à natureza humana. As coisas não se resumem à vontade de João, Maria, José e Eduardo. Nós ainda temos milhões de pessoas vivendo na pobreza. Mais de 800 milhões de pessoas ainda sofrem por desnutrição e fome. Só no Brasil são mais de 70 milhões de brasileiros sofrendo de insegurança alimentar. A gente precisa de uma solução verde que compreenda a necessidade dessas pessoas, necessidades e desejos, e trabalhe com essa realidade. Vamos ser honestos aqui, dá para pedir para quase 1 bilhão de pessoas que precisam de mais nutrição e mais energia para se desenvolverem, para dar uma segurada nos seus hábitos de consumo? Nem dá, e nem ninguém está falando disso, né? De milhões de pessoas. A gente está falando de milionários, de bilionários, de reforma agrária. Então vocês estão vendo aí que ela está criando um espantalho para tirar o foco do que realmente interessa. Não me parece justo nem realista. Lógico que nós, que estamos vivendo uma situação mais tranquila, a gente tem sim a possibilidade de mudar os nossos hábitos. Até para, enfim, aumentar a demanda por determinados produtos ou serviços e torná-los mais acessíveis. Mas vamos dar um zoom out e pensar no mundo. Achar que pessoas mais pobres vão abrir mão da possibilidade de uma qualidade de vida um pouco melhor hoje é não entender fundamentalmente a pobreza, a fome das pessoas, o desejo das pessoas. E eu tô falando isso pra gente se eximir de responsabilidade e falar, então tá, ninguém faz nada? Não. Mas sem entender a perspectiva dessas pessoas, a sustentabilidade vai ser uma preocupação de nicho, uma discussão entre países ricos e uma discussão só entre alguns setores da sociedade. Aliás, esse é o argumento dos países em desenvolvimento nas grandes negociações climáticas, inclusive um argumento do Brasil. Não é um argumento do Brasil, não é um argumento do Brasil. É um argumento do agro que quer continuar desmatando. Olha só, ela está usando esse negócio dos pobres têm direito a ventilador e ar-condicionado para poder defender o ponto de vista, sabe que ela é ligada a igrejas, né, que são ligadas ao agro, né? Ela está defendendo, na verdade, aí o direito do latifúndio de continuar desmatando a Amazônia. É isso. Países como o nosso falam de responsabilidades comuns mais diferenciadas, ou seja, não negam a importância da sua participação na luta contra as mudanças climáticas, das consequências climáticas, mas argumentam que são os países ricos, que já atingiram o desenvolvimento para suas populações, que devem agir de maneira mais enfática. As coisas são mais amplas. Veja só, se um capitalista quiser deixar de ser capitalista, ele pode. Mas se ele quiser continuar sendo capitalista, ele não tem que obedecer a uma vontade dele. Ele tem que simplesmente continuar trabalhando como capitalista e obedecer o desejo do capital, que é, segundo Marx, sempre crescer. Então o capitalismo existe como estrutura, como modo de produção, embora você não encontre ninguém a não ser o próprio capitalista. O João, que é rico, por exemplo, que tem uma empresa. Então, embora você só encontre o João, que é rico e que tem uma empresa como o capitalista, e você não encontre o capitalismo, é o capitalismo que existe. Porque é com o mercado, com esse modo de produção, que faz com que João continue sendo o capitalista. No mais, eu nem uso minha cota de carbono, minha cota de energia per capita. Vocês usaram e abusaram dos combustíveis fósseis, poluíram muito mais que eu. Nós, os cidadãos indianos, ainda temos para usar da cota. Está dando um exemplo de argumento legítimo, que aqui na região que eu tô se manifesta assim: vocês já desmataram todas as florestas de vocês, agora a gente tem o direito de desmatar a nossa. Para usar da nossa parcela justa de emissão de carbono, eu preciso não só de transferência de dinheiro, mas de tecnologia e treinamento, se vocês querem que eu invista em energias renováveis e em alternativas. Por exemplo, vamos supor que João tem uma empresa de sapatos.
E ele, João, tem um concorrente chamado José. E o José também tem uma empresa de sapatos. O José vai viajar para a Alemanha e chega lá na Alemanha e encontra alguém que lhe dá uma máquina para fazer mais sapatos do que ele já fazia. Ele chega e traz a máquina para o Brasil. E o José produz mais do que o João com menos tempo e com menos trabalhadores. O José, portanto, começa a ter mais produção e menos gasto. O que o João faz? O João pode fazer 3 coisas. O João pode parar de produzir e deixar de ser capitalista. O João pode continuar capitalista e perder para o José até o ponto de vender a sua própria fábrica para o José. Mas o João pode fazer uma outra coisa. Ele pode ir à Alemanha e comprar uma máquina igual ou melhor. Se João quiser continuar sendo capitalista, e é isso que ele vai fazer, ele vai pela terceira opção. O que fez com que João tomasse essa decisão? A natureza gananciosa dele? Não. Simplesmente o fato dele continuar sendo aquilo que ele é, um capitalista. E o capital quer crescer, então faz com que João participe do capitalismo em igualdade de condições com José, ou tenda a superar José, para inverter a relação. O capitalismo existe? Claro! Com quem você encontra? Você encontra só João e José. Você não encontra o capitalismo. Embora a existência do universal capitalismo seja tão forte quanto a existência de José e de João. É isso que o Eduardo não compreende. Ele acha que só existe João e José. E ao achar isso, ele deturpa a sociologia através de um viés aristotélico medieval. Eu não diria que é isso que Gabriela Prioli não compreende. Mas eu digo com tranquilidade que é isso que ela não quer que você compreenda. Tem uma palestra, uma entrevista do Bill Gates para o TED Talk que traz uns pontos interessantes para a gente refletir. Ele argumenta que a única solução para essa sinuca é que nós vamos precisar criar soluções tecnológicas para responder às necessidades reais das pessoas. Ah, que linda a palestra do Bill Gates. A única solução são soluções tecnológicas. Pois tem uma palestra de Fidel Castro na Eco 92 que ele diz que a única solução é combater o capitalismo. Prefiro essa. Que não pode ser mais colocado assim. Os dois têm existência. A existência do universal é num nível, a existência particular é no outro nível. A existência particular é você encontrar com João e José. A existência do capitalismo é você encontrar com essa disposição de João de competir com José e superá-lo, porque senão ele deixa de ser capitalista e o próprio capitalismo se esvai se não existirem capitalistas. Se você entender isso, você entende o erro do Eduardo. E se você entender isso, você escapa do horizonte fascista que é colocado quando a gente só percebe os particulares. A gente teria que criar um substituto verde aos produtos e processos de produção poluentes e conseguir tornar esses substitutos acessíveis, porque o meu carro é elétrico, mas eu tenho absoluta consciência de que não é todo mundo que pode comprar um carro elétrico num país em que a maioria das pessoas sequer pode comprar um carro. Que lindo deve ser seu carro elétrico, né, Gabi? Imagina se todo mundo pudesse ter um carro elétrico como o seu. Estaria resolvido, né? Bastava a gente fazer 500 Belo Monte, minerar essa porra dessa Amazônia toda, né? Pra todo mundo ter carro elétrico. E aí ia ficar todo mundo feliz andando de carro elétrico e aí sim tava tudo bem. Infelizmente não dá pra todo mundo ter um carro igual o seu. É isso? É esse o teu argumento aí pra resolver a questão ambiental? Que foi o que o Hitler fez. Ele dizia, o capitalismo é ruim. Então vamos eliminar os capitalistas. Quem são? Ah, são os judeus, porque eles são capitalistas dos bancos. Os bancos tomam dinheiro a juro e fazem falir as empresas. Então vamos tomar os bancos deles e eliminá-los.
E para que não apareça mais nenhum que vire banqueiro, vamos eliminar todos. Hitler tinha uma versão econômica do capitalismo para juntar com uma versão de expurgo étnico e de genocídio. Uma parte da esquerda nossa, às vezes, pensa como Hitler. Ela quer eliminar os capitalistas ou quer que os capitalistas parem de ser capitalistas. Pois é, olha o perigo. Por isso que às vezes aparece um maluco para dizer que Hitler era de esquerda. Imagina que eu vou agora querer eliminar a Gabriela Prioli, né? Aí você fala, não, Rodolfo, você fica detonando a pessoa, você fica atacando a pessoa. Você está fazendo igual Hitler nesse sentido. Não, não. Eu estou atacando o pensamento. Agora, o que a loura vai fazer da vida dela, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu não quero é o capitalismo destruindo os rios da Amazônia, achando que está salvando o mundo, empurrando uma filosofia neoliberal, né? Então esse é o foco do nosso discurso. É essa filosofia neoliberal do Eduardo Moreira, da Gabriela Prioli e do Bill Gates também, e da Margaret Thatcher. Então, é claro que você pode virar vegetariano ou só comprar em brechó, e que ótimo, se você quiser faça isso, é bom mesmo. Eu adoro brechó, embora ainda não seja vegetariana. Mas não dá para colocar nas costas apenas do indivíduo a responsabilidade de solucionar um problema que é global. E ouçam com atenção, não dá para colocar... Rodolfo, agora você se ferrou, hein? Você está dizendo que ela bota no indivíduo aquilo que não é do indivíduo, que é da sociedade, e ela fala justamente o contrário do que você disse que ela está dizendo. Acabou para você, Rodolfo. Só nas costas do indivíduo. A solução é necessariamente coletiva e precisa de liderança política também. Um cidadão comum não tem as ferramentas para sozinho pensar em pesquisa e desenvolvimento dessas novas tecnologias e na implementação de soluções de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Só os governos conseguem ter esse tipo de solução macro. Agora ela vai dizer o que ela falou. Pô, e o cachorro achou mais uma carniça aqui, vai tirar essa carniça dele. Sem condições, que merda. O povo joga resto de bicho morto aqui e a cachorrada pega, eu não consigo controlar. Os indivíduos importam sim porque, em democracias, são os indivíduos que impulsionam as mudanças de comportamento de quem? Dos governos, porque eles precisam dos nossos votos. Então cabe a nós condicionar esse voto a uma atitude de responsabilidade e proatividade na pauta do meio ambiente. E compromisso, né, gente? Porque não é só falar, tem que ter comprometimento. E sabe outra coisa que depende do Estado? A mudança na educação dos nossos jovens para pensar uma produtividade verde. O Brasil já tem um enorme problema de produtividade e a gente poderia estar formando esses jovens para a nova economia sustentável. Mas nós ainda não estamos. O mundo está mudando, a roda está girando. E por que a gente não prepara os nossos jovens para a economia do futuro? Porque ela não entende a existência dos universais no nível de existência dos universais, ou seja, o capitalismo. Então o pensamento do Moreira é neoliberal, porque ele entende as coisas como atomizadas. José, Maria, ou seja, ele entende os capitalistas como atomizados. E a Gabriela Prioli entende que além das pessoas existem os políticos que a gente tem, que a nossa função é votar correto, né? Tá aí você vê a eleição presidencial que a gente teve agora, tá? Lula e Bolsonaro, os dois defendem a Ferrogrão, é claro que eu vou votar no Lula. Não tem jeito, o Bolsonaro é um escroto vomitante, mas o Lula vai fazer a Ferrogrão do mesmo jeito. O Lula asfaltou a Cuiabá-Santarém, o Lula pavimentou a Transamazônica, o Lula que está fazendo a infraestrutura do apocalipse aqui na Amazônia. Então, porra, você acha que é através de voto em eleição que a gente vai lidar com a questão ambiental? E o consumo, ela fala ali, né? Acho que ela ainda vai falar mais pra frente. Procure empresas que tenham boas práticas ambientais e aí você vai estar favorecendo a melhora do mundo. Sabe qual é outro papel crucial do indivíduo? Parecido. Usar a sua carteira para pressionar as empresas a mudarem seus processos de produção. Todo negócio precisa do quê? Cliente. E se a gente só virar cliente de empresas responsáveis, que se preocupam e agem para melhorar seus processos e cuidar do planeta? Sabe o que vai acontecer? Elas vão mudar.
A empresa da qual você consome está medindo as suas emissões? Ela está começando a financiar compensações por emissões de carbono? Ela está disposta a ter soluções verdes? Pois é, se não estiver, talvez elas precisem começar a perder o nosso dinheiro, a perder a nossa demanda. A ONU tem um projeto chamado Pacto Global, uma iniciativa de adesão voluntária que se baseia em compromissos assumidos pelos CEOs das empresas participantes para implementar nas suas empresas princípios universais de sustentabilidade e tomar medidas que apoiem o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. O Pacto Global da ONU, Rede Brasil, hoje é a segunda maior rede local do mundo, com mais de 1.900 participantes. Você sabe quem são os participantes? Talvez não. Mas... Sei vocês, mas desde a hora que ela falou CEO, já me deu uma ânsia, assim, que eu não consegui prestar atenção em mais nada. Uma ânsia vomitante. Vamos voltar pro professor, tem que ficar alternando, senão a gente não consegue aguentar piolho não. Pra mim, é barra pesada. Ele não entende que essa situação, essa visão liberal, pode levar para uma visão fascista. E ele não entende que esta visão liberal de enxergar só indivíduos não deixa com que ele possa abranger na sua cosmovisão o próprio capitalismo. Talvez ele seja assim por conta de ele ser rico e encontrar com os ricos e ver nos olhos dos ricos uma certa indiferença para com os pobres. Isso, que nem a Gabriela Prioli, né? E ela vê os carros elétricos, os amigos dela que tem carros elétricos, né? E fica imaginando assim uma ficção, né? Imagina todo mundo com carro elétrico, todo mundo com um sofá bonitão aí, que nem esse meu. Que mundo maravilhoso. Aí não tem aquecimento global que vai destruir o planeta. No site deles você consegue buscar por país ou por nome da empresa quais já aderiram a essa iniciativa. E se a gente começasse a organizar as nossas decisões de consumo também por esse critério? Os governos do setor privado só vão se comprometer a agir para impedir que o aquecimento global se agrave ainda mais se nós deixarmos bem claro que isso é uma prioridade para todo mundo. Porque governos precisam de eleitores e empresas precisam de clientes. Se esse não é um valor que as pessoas levam em conta na hora de votar ou de comprar, comprometer-se com ele se transforma num custo que muitas vezes pode significar desvantagem competitiva. É aí que a gente entra. Ninguém vai deixar o compromisso para lá se a falta de consciência ambiental significar prejuízo eleitoral ou financeiro. Mas ele tem que tomar distância e dizer, pera lá, eu posso encontrar 10 ricos e eu ter nojo deles. Mas a questão não é eles, a questão é o capitalismo. Moreira vai ter dificuldade de entender isso. Por quê? Porque ele se encontra com os ricos. Ele faz parte dessa elite. E ele sabe o quanto essa elite pode ser nojenta. Nós não. Nós não encontramos com essa gente. É que nem eu não encontro com os carros elétricos, encontro somente com os carros convencionais. Mas eu encontro com a outra ponta da energia dos carros elétricos. Com o rio Xingu, que foi destruído para gerar essa eletricidade usada pelos carros. Então, é na outra ponta. O problema não está na ponta carro elétrico. O problema está aqui, onde é feita a mineração para construir o carro elétrico e de onde é tirada a energia para mover esses carros. Eu sei, essa minha praticidade pode assustar alguns, mas o mundo é o que ele é. Cada um precisa assumir o seu protagonismo. Isso significa fazer mudanças nas nossas vidas pessoais, sim, em prol de uma existência mais sustentável, mas também pautar a sustentabilidade na agenda política e econômica do país, no voto e no consumo. Pois é, tá vendo como ela define as ações que são válidas? Voto e consumo. Voto e consumo. Não é resistência, não é revolução. Deixa eu aparentemente me contradizer no final para reforçar uma convicção. O plástico... Nossa, na hora que ela falou no final já me deu assim um certo alívio. Porque eu tava economizando o professor Paulo, porque já pensou se o professor Paulo acaba antes, a gente tem que aguentar Prioli direto, vários minutos sem um alívio filosófico, ia ser barra. Antes de ouvir ela falar do plástico, vamos ouvir um pouco mais do professor Paulo. Felizmente. Então a gente tende, né, a ter uma visão um pouco mais distanciada, né, e poder entender a existência dos universais, do capitalismo, e a existência dos capitalistas. Mas quem decide a história
não são os capitalistas, mas sim o capitalismo. Ou o pós-capitalismo, ou o capitalismo é o fim da história? Eu acho que não. Eu acho que o capitalismo, agora a tendência dele, ele está no auge, daqui para frente é colapsar. Como vai ser o pós-capitalismo? Eu acho que vai ser uma espécie de idade média primeiro, né, como o Caetano Veloso previu, né, uma idade média no futuro, e depois uma idade da pedra no futuro. Mas vamos terminar de ouvir a Prioli, que já está acabando. É fácil, resistente, impermeável. Ele está na prateleira do mercado do lado de casa. Por mais que as pessoas queiram ser sustentáveis, elas não querem ficar procurando qual empresa faz, o que, ou uma solução para todo mundo. Está todo mundo cansado. O trabalhador que acorda às 5 da manhã e volta para casa às 9 horas da noite, depois de 2 horas de transporte público lotado, não quer a responsabilidade de pesquisar qual marca de bolacha faz mais pelo planeta. Ele só quer tirar o tênis e comer uma bolacha assistindo TV, na única hora que ele tem de descanso durante o dia. É complicado jogar mais essa responsabilidade nas mãos das pessoas. Quando a gente diz que as pessoas podem direcionar o rumo das empresas, decidindo comprar em empresas mais sustentáveis, a gente está jogando uma responsabilidade enorme nas costas dessas pessoas e muitas vezes está deixando de considerar um custo com o qual elas não necessariamente podem arcar. Então, embora seja o discurso mais fácil, automático, acessível, a gente não pode apostar todas as nossas fichas na mudança de comportamento e esquecer o desenvolvimento de novas tecnologias. Por todo mundo, tem gente pesquisando, por exemplo, substitutos para o plástico. Já existe uma enzima que come o plástico. Novas formas de produzir energia. Tem que prestar muita atenção para desvendar os problemas do discurso da Gabriela Prioli. Porque ela é o tipo da estudante CDF que treinou para fazer a... Porra, cachorro latindo é foda, né? Perturba, né? Mas o latido do cachorro aqui atrás de mim vale mais do que o discurso da Prioli. Não é esse discurso de ódio que não pode fazer, senhor Silva Almeida? Agora o meme vai ser esse, o latido do cachorro vale mais. Vamos usar para tudo. Mas então, então ela faz aquela redação para tirar 10 neném, né? Então ela joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro. Mas vocês vejam que ela fala, olha, não é só consumo e voto. Agora ela vai dizer que é importante também pesquisa, novas tecnologias. Na verdade, a questão não é nova tecnologia. O que a gente precisa é de um novo sistema de organização econômica e social. Os laboratórios estão começando a clonar bifes e a tecnologia promete ressignificar a nossa integração com as plantas. Pode ser um pouco de ficção científica, tal, mas existe um horizonte. É lógico que novos problemas podem aparecer e que nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que os cientistas salvem o mundo. Mas se a gente está falando de caminhos possíveis, esse é um caminho possível e com promessa de grandes lucros para quem for pioneiro. E aí, trazendo de novo para políticas públicas, a gente precisa falar de investimento em ciência e tecnologia. Opa, ela vai falar de investimento em ciência e tecnologia? Será que ela vai falar da greve dos professores das universidades federais? Será que ela vai dizer que a gente precisa de reposição salarial para ganhar um pouco menos do que a gente ganhava em 2016? E aí o vídeo não vai acabar nunca. Ah, que pena, Prioli, não vai caber. Não, eu não ligo aqui que o meu vídeo não vai acabar nunca, não. Você vê, eu tô aí analisando a tua fala chata todinha, complementando com o vídeo do professor Paulo, e a gente não tem ainda nem 50 minutos de vídeo meu aqui. O vídeo não vai acabar nunca, né? Então não pode apoiar o aumento salarial dos professores, nem dos servidores do IBAMA, né? Porque tem o teto de gastos e se mexer com o teto de gastos vai dar problema aí com os investidores do mercado financeiro, que são seus amigos que andam de carro elétrico. Como é que eles vão comprar carro elétrico se não receberem o dinheiro suficiente para isso? Aí não tem salvação para o planeta. O importante é a gente pensar que a gente não precisa escolher uma estratégia, mas que várias estratégias paralelas podem coexistir. Pois é, desde que as estratégias sejam atuar pelo voto, pelo consumo e pelo avanço tecnológico. E a revolução, hein? E a revolução, e a resistência? Por que não cita, já que está falando que várias estratégias devem coexistir? Essa abordagem, para um problema complexo, inclusive, tende a ser a mais eficaz. Como sempre, deixa seu like, se inscreve no canal. No nosso canal, né? No nosso aqui. A gente está quase chegando a 4.000 inscritos. Estamos no momento com 3.923. Espero que antes de eu entrar na terra indígena agora, daqui a
daqui a uns 10 dias a gente já tenha chegado aos 4.000 e passado, né? Inscreva-se também no canal do professor Paulo Giraldelli, se ainda não foi inscrito, né? Porque você vê que tesouro, né? A gente pegou um vídeo dele ali de 4 anos atrás e absolutamente atual, absolutamente perfeito para dialogar com essa paçocada aí falada nesses últimos dias pela Gabriela Prioli. E compartilhe esse vídeo ou as ideias dele com seus amigos. Tchau, tchau. Creio que ficou bem explicadinho, né, gente? E é por isso que existe sociologia e filosofia. Porque sociologia e filosofia colocam as questões em termos estruturais e não só em termos do indivíduo. Gostaram? Então dá o like, passa pra frente o vídeo e daqui a pouco eu volto. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.